Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, que o nosso bondoso Deus seja sobre a sua vida, que o nosso Deus misericordioso possa te alcançar nesse instante. Queridos irmãos e irmãs, neste momento de culto onde nós estamos reunidos, onde nós temos a oportunidade de louvar a Deus, eu gostaria de imediato pedir para que você abaixe sua cabeça, onde você estiver, feche os seus olhos e tenhamos uma oportunidade, um momento específico de oração ao nosso bondoso Deus. Amém? Senhor Deus, eu oro nesse instante na certeza de que o Senhor é absoluto, na certeza de que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Pai amado. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação, ó Deus. E neste momento eu oro para que o Senhor alcance com graça, com misericórdia, com seus olhos de amor, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada filho seu que está ouvindo essa mensagem e que está em concordância com essa oração, que o Senhor, ó Deus Supremo, os alcance. Pai, fale aos nossos corações através da Sua palavra, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, ó Deus, porque somente o Senhor é capaz verdadeiramente de nos perdoar, de nos alcançar com o seu amor infinito. Assim eu oro e peço, Deus, verdadeiramente, guarde as nossas vidas nas Tuas fortes mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a oportunidade que nós temos, não é verdade? De orarmos, de falarmos com Deus, de reconhecer a grandeza dEle, reconhecer a bondade dEle, reconhecer quem é esse Deus, que é o Deus soberano, que é o Deus perdoador, o Deus que restaura, o Deus que regenera e o Deus que transforma as nossas vidas. E eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, nós vamos ler o capítulo de número 4. Capítulo 4, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é do versículo 9 até o versículo 10. Amém? Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Olha, é uma leitura curta, meus irmãos, mas é uma leitura sábia. É uma fala de um homem que soube falar, pedir, conversar com Deus e expressar ali o que ele estava necessitando. Jabes, ele foi um homem muito corajoso no sentido de que ele próprio, o Senhor Deus, estaria com ele, com aquele homem que estava orando, com aquele homem que estava pedindo. 1 Crônicas, aqui no capítulo 4, o 9 e o 10, Jabes, ele foi o mais ilustre que sua mãe teve, que foi os versículos que nós lemos. E a mãe dele pôs esse nome dele, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, né? Jabes, ele invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo, né, Oxalá que me abençoe e estenda os meus tempos, que a tua mão seja comigo e faças com que do mal eu não seja afligido, que do mal eu não seja alcançado. E o que a palavra de Deus diz? Deus assim o concedeu o que ele havia pedido. Jabes, meus irmãos, que causou dor, que esse é o significado do nome, como nós acabamos de ver, que causa sofrimento. Jabes, ele foi um homem de Judá, que no seu nascimento ele trouxe muita dor e sofrimento à sua mãe, talvez na hora do parto, que pode ter sido muito, mas muito sofrido mesmo, né?
Quem sabe a sua mãe quase o perdeu, ou quase perdeu a própria vida, mas através da sua oração a favor de Deus em sua vida, se tornando então mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre, meus queridos irmãos e irmãs, quer dizer praticamente famoso, aquele que é nobre, não é? O escritor do livro de Crônicas, como nós lemos, ele escreveu sobre a genealogia praticamente toda assim de Israel. E quando chega no momento de falar sobre a vida de Jabes, ele faz uma pausa e começa a fala a respeito da sua vida. Com esses 2 versículos sobre a vida desse grande homem, nós aprendemos algumas lições bem preciosas para o nosso crescimento espiritual. Um desses conhecimentos pode-se dizer que é importante, aliás, o importante não é de jeito nenhum o princípio das coisas, mas na verdade é o fim destas coisas. Não é? O importante não é o princípio das coisas, mas o fim das coisas. Em Eclesiastes 7:8 está escrito assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Lá na parte A do versículo 8. Quando nós estudamos então sobre as vidas de alguns personagens bíblicos, nos deparamos com muitos que começaram bem e infelizmente foram mal. E vemos também o oposto desses acontecimentos. 1 Samuel 9,15 fala que Saul, o primeiro rei de Israel, ele tinha tudo para dar certo, mas ele falhou. Começou bem, mas terminou mal. No início nós vemos que era humilde, buscava a direção de Deus, ou seja, o direcionamento que vem do alto, e foi até mesmo então possuído pelo Espírito do Senhor, de maneira que foi transformado em um novo homem. Passado então passado o tempo do seu reinado ali estabelecido, logo começou a desobedecer os mandamentos do Senhor. E para justamente agradar o povo, agradar um grupo, agradar a sociedade, meus irmãos. Deus havia dito para Saul destruir totalmente os amalequitas. Mas Saul ele não obedeceu. Ele poupou o rei, a rei Ágape. Nós falamos já sobre esse texto. E o melhor das ovelhas, ele também poupou dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros. Então, Deus rejeita Saul e unge quem? Davi, o rei de Israel, no seu lugar. Saul então perdeu o reino, a presença de Deus, e passou a ser atormentado por um espírito mau, como nós já sabemos desses detalhes, né? Queridos, muitos começam, mas nunca terminam e nem chegam a lugar algum. Muitos podem até começar, mas nunca terminaram e nem chegarão a lugar algum. Sem direção de Deus, sem a orientação, sem o cuidado, sem o amparo, sem as regras, as rédeas do Senhor no sentido para nos guiar para a direita, para a esquerda, à frente, ter o amparo e o cuidado zeloso de Deus. Lucas, lá no capítulo 14, 28 e 30, fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para que não acontecer de que depois de haver postos os alicerces e não podendo acabar, todos os que viram e comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar, né? O texto nos ensina que nós não podemos parar no meio do caminho um projeto,
Nós não podemos parar no meio do caminho com os afazeres, aquilo que Deus propôs. Que nós devemos fazer o quê? Com cuidado as nossas escolhas, principalmente de seguir a Deus. Muitos, eles desistem não somente de seguir a Jesus, mas eles desistem também de muitas outras coisas que começaram. Aí, meus irmãos, aqueles que desistem dos planos que fizeram, aqueles que desistem dos sonhos, aqueles que desistem até mesmo de lutar. Já no primeiro obstáculo, eles que enfrentaram, desistem. Existem pessoas que fizeram de tudo, que pensaram, aqueles que planejaram, aqueles que induziram, aqueles que fizeram tantas coisas e projetos, mas vão deixando para o meio do caminho. Lá em Daniel, capítulo 12, 13, a parte A, fala: Tu, porém, vai até o fim. Deus, meu irmão e minha irmã, Ele te escolheu, Ele te chamou para ir até o fim. Ele te chamou para ser um vencedor. Então, não desista de maneira nenhuma, não pare de lutar, não pare de nenhuma forma no meio do caminho, mas siga o teu caminho, o caminho que o Senhor propôs nas tuas mãos, pois Deus, Ele vai nos garantir a vitória é dele, no conceito dele, no princípio dele, não no nosso conceito de humanidade, não. A vitória que virá do alto, do Cristo, do ressurreto, em nome de Jesus. Mas, queridos, existem também aqueles que começaram mal, mas eles terminaram bem. Jacó, ele foi um homem que já recebeu um nome que significava, então, o suplantador. Jacó, ele foi aquele que foi chamado de usurpador, não é verdade? O próprio nome dele, suplantador ou enganador. E segundo a palavra de Deus, ele viveu praticamente o seu nome. Ele enganou seu irmão e até mesmo o seu próprio pai. Mas depois ele colheu tudo o que ele plantou. Até que, certo dia, quando voltava para sua terra, ao passar pelo o Val de Jaboque, ali pelo Val de Jaboque, ele teve um encontro com Deus, que após lutar toda a noite, sem desistir, ele teve o quê? O seu nome, ele teve ali o seu nome, e não somente o nome, mas também a sua vida transformada, mudada, restaurada por Deus. Mas tem um pequeno detalhe. Deus, ele tocou na junta da coxa de Jacó e ele saiu daquele lugar manco, não é verdade? E para nunca mais andar pelo seu próprio caminho, nunca mais Jacó andaria pelo próprio caminho dele, mas agora pelo caminho que o Senhor lhe designou, no qual o Senhor mostrou para ele. Queridos, a oração genuína, a oração sincera pode mudar toda a trajetória das nossas vidas. Muitas pessoas, elas fazem as suas orações ao Senhor, mas elas, infelizmente, elas não são atendidas. Elas não são atendidas. Pois muitas vezes as orações, elas são feitas de forma, como que eu posso dizer? Talvez não seja a palavra que eu esteja procurando, mas de forma errada, porque as suas intenções estão completamente longe da vontade de Deus, ou seja, tudo que podem, tudo que pedem é somente para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos. Mas lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, nós vemos que diz assim: pois pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Amados irmãos e irmãs, quando nós oramos de forma egoísta, Deus não nos atende. Tudo que nós pedirmos para Deus, para satisfazer
as nossas vontades, prazeres, o nosso ego, o nosso desejo, né, do ponto de vista carnal, muito provavelmente, nós não receberemos. O egoísmo não faz parte das características de um bom cristão, não faz parte das características que Deus imprime em nós. E a oração deste homem de Deus, chamado Jabes, foi sincera e verdadeira. Deus conhecia o coração dele e certamente também as suas intenções. Muito provavelmente eram intenções boas. E o efeito dessa oração, queridos, proporcionou muitas coisas. Através da oração, a vida daquele homem foi mudada. Através daquela oração, a vida da sua família foi transformada. Através daquela oração, ele ficou conhecido e é lembrado até hoje, por causa daquela verdadeira expressão que ele sentiu ao orar. E temos, amados, muitos exemplos bíblicos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através da oração. Ana era uma mulher estéril e pôde dar à luz a um filho, o Samuel, como nós conhecemos a sua história, que é maravilhosa. Salomão, ele foi o rei mais sábio e próspero da terra, por causa também da oração. Ezequias, quando ele recebeu a mensagem do profeta Isaías que iria morrer, ele orou e Deus lhe acrescentou 15 anos a mais de vida. Jó, ele teve restituído tudo em dobro que havia perdido por causa da sua oração. Paulo também. Paulo e Silas, eles foram libertos da prisão quando eles oravam e eles cantavam hinos ao Senhor. Não somente esses personagens já muito conhecidos, mas também lembram do próprio ladrão da cruz, quando ele estava ali ao lado de Jesus, o ladrão que recebeu o perdão dos seus pecados e ele foi recebido nos céus por Jesus por causa da oração, da fala, dele se expressar, falar com Deus, se direcionar a Deus. Nós podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, nós abrimos o nosso coração em oração, Ele nos atende, Ele nos abençoa de uma forma tão grande que tudo muda, e muda para melhor. Nós alcançamos a salvação, a libertação, a cura, a bênção tão almejada, sabedoria e até mesmo uma vida próspera. Mas tudo isso através da oração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Esse personagem da palavra de Deus que nós falamos muito pouco hoje, ele também nos traz um relato sobre o reflexo, o efeito da sua oração, que foi um personagem que agradou o coração de Deus e foi considerado também um homem segundo a vontade do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Não cesse de orar. Não pare de orar. Não desista da sua oração. Não desista dos projetos de Deus para a sua vida. Deus tem algo grande para você. Creia, receba essa palavra. Persista na oração. Chore aos pés do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Mas de todas as suas emoções, o importante é que elas sejam vivenciadas na presença de Deus. Vamos ter uma palavra de oração e encerrar este momento de culto e que Deus possa nos ouvir. Que possamos entregar a Deus a nossa mais pura e sincera oração nesse instante. Perdão, meus irmãos. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Soberano Pai, nós neste momento nos achegamos a Ti na certeza de que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor é soberano para nos ouvir, para nos
preparar e nós nos rendemos a Ti para que o Senhor seja conosco. Deus, obrigado por esse momento da Sua palavra que nos amplia a fé, que nos dá um horizonte, uma perspectiva de vida no qual somente a nossa esperança está baseada em Ti. Deus, nos ajude a permanecermos na Sua presença. Nos ajude, Deus, a edificarmos a nossa fé estruturada em Ti, ó Pai amado. Perdoe os nossos erros por misericórdia. Perdoa-nos por amor. Perdoa-nos por graça, porque nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor nos escolheu nos amar. Então é com esse amor que eu peço a Deus, seja conosco, seja com os teus filhos. Nos ensina, Senhor Deus, cada vez mais a estar na Sua presença. Nos ensina cada vez mais a depender de Ti, Deus. Guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, guarde os nossos amigos, guarde os nossos empregos, guarde, ó Deus amado, os nossos filhos, guarde os nossos entes queridos e quem nós amamos, seja com aqueles menos favorecidos, com aquelas pessoas que estão nos hospitais, com aquelas pessoas que estão nos presídios, ó Senhor Deus, que elas encontrem o seu caminho, que haja, Deus amado, ali um encontro com o Senhor, que elas possam se redimir diante de Ti, que elas sejam perdoadas e tratadas e que haja recuperação, que haja, Senhor Deus, alento nas famílias enlutadas, que haja o seu conforto, ó Pai amado, sopre o fôlego de vida, que haja saúde na nossa nação, ó Espírito Santo, e nós não chegamos a Ti simplesmente para pedir, mas nós chegamos a Ti também para lhe agradecer pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Altíssimo e Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso. Ouça a nossa oração de uma forma simples, mas de uma forma muito verdadeira, Pai. Assim, eu oro na certeza de que o Senhor todas as coisas pode, na certeza de que o Senhor é o nosso guia, o nosso Deus libertador, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em tempos de guerra, o Senhor é quem nos traz paz. Em tempos de crise, o Senhor nos traz direcionamento. Então seja esse nosso Deus Todo-Poderoso. Assim eu oro, abençoo a sua igreja, assim eu oro, abençoo cada família, cada pessoa aqui representada. Nos dê paz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que esse Deus soberano, que esse Deus que é conosco, esse Deus que zela por nós, possa te abençoar e guardar, te ensinar e te capacitar. Amém? Receba a bênção, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, para todos sempre. Amém. Amém, queridos.